Módulo 4, ISO 37001, Requisitos normativos, Sistema de gestão de suborno, capítulos 7, 8, 9 e 10. Capítulo 7, Recursos. Veja bem, recursos eles são pessoas, financeiro, infraestrutura, equipamentos, enfim. A organização tem que definir e determinar os recursos para o estabelecimento e melhoria, manutenção do seu sistema antissuborno. No item 7.1, a norma ela só ressalta que deve estabelecer e fornecer. Então é um item fácil a interpretação. Vamos para frente. 7.2, competência. No 7.2.1, ressalta que a organização tem que determinar a competência necessária do pessoal que realiza trabalhos sob o seu controle e que afetam o desempenho antissuborno. Assegurar que as pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento e experiência apropriada. Onde aplicável, tomar ações para adquirir e manter a competência necessária para avaliar a eficácia das ações e reter informação documentada como evidência de competência. Uma coisa que você precisa ficar atento aqui é que a norma requer que define a competência necessária do pessoal que realiza trabalho sob o controle e que afeta o seu desempenho antissuborno. Então, esse I aqui, está sob o seu controle que afeta o desempenho antissuborno. Apesar de ter esse I, ela te dá uma possível abrangência aqui para situações de parceiros de negócio e situações que às vezes possam ser até terceiros. Então fique atento com esse elemento, porque ele traz esse tipo de coisa. Então às vezes não é somente o funcionário. Tudo vai de encontro ao contexto a qual empresa que está sendo mantido no sistema de gestão de suborno. E esse cuidado precisa ser definido. E é lógico que você vai definir os critérios de competência da forma mais apropriada possível e, ao mesmo tempo, de acordo com a sua necessidade de manter eficácia. Esses documentos eles vão ser mantidos, que comprovem essa competência, devem ser mantidos de forma evidenciável, documentado na empresa, e caso essa competência não seja necessária, não esteja suficiente, onde aplicável, toma ações para adquirir essa competência. Então é muito comum você ter aí um planejamento de cursos, um planejamento de capacitação, um plano de capacitação, etc. Processo de contratação de pessoal. Esse elemento, a norma já ela se difere bem. Por quê? É muito específico da norma antissuborno. Porque ela é muito clara quando ela fala contratação de pessoal. E ela pede aqui algum tipo, ela ressalta ferramentas onde vai caracterizar um bloqueio ou contribuir para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Ela deve determinar um procedimento de contratação para cumprir a política e seja dado o direito de adotar medidas disciplinares no caso de algum tipo de não cumprimento. E para isso, é importante que as pessoas que são contratadas elas saibam que existem essas medidas. E o que pode ser feito? Olha, tem aí, essas medidas podem ser verbal, escrita, algum tipo de suspensão, justa causa.
É sempre importante dizer aqui que essas medidas disciplinares é sempre bom consultar sempre o jurista para que você tenha um alinhamento legal em função dessas medidas. Eu deixei na, no material complementar exemplos de discriminação de medidas disciplinares para que você possa ter. Mas segue a minha dica, tá? E dentro de um período razoável, no início da contratação, o pessoal tem que receber uma cópia, o acesso à política, treinamento dessa política. E, ao mesmo tempo, é importante dizer que as pessoas não podem sofrer retaliação, discriminação, ameaça, impedimento de promoção, assédio, vitimização, outras formas de intimidação. Por isso que eu considero importante que no procedimento tenham todas essas informações que caracterizam o atendimento da norma de uma forma muito prática. Reforço também que em materiais complementares deixei para você um exemplo de um procedimento falando dessa parte de contratação de pessoal. No 722 é importante que a organização implemente procedimentos que prevejam que a due diligence, olha só, seja conduzida nas pessoas antes de serem contratadas e no pessoal antes de ser transferido, promovido, verificar se é apropriado contratar ou realocar, se é razoável acreditar que eles cumprirão a política de suborno, a questão dos prêmios, o desempenho, meta e outros elementos de incentivo à remuneração analisados de forma periódica para verificar a existência de salvaguardas para impedidos de incentivar o suborno. O pessoal, a direção e o órgão diretivo, se existir, firmar uma declaração em intervalo razoável e proporcionar o risco de suborno identificado. Então, aqui é sempre louvável essa declaração reafirmada. Pode ser, inclusive, eu vi numa organização uma afirmação de toda a declaração da organização numa análise crítica. Eu gostei muito. Mas importante que a alta direção e o órgão diretivo eles afirmem, eles aprovem os procedimentos de contratação de pessoal. Acho importante, apesar da norma não estar falando aqui, para que fique claro o entendimento e a afirmação da direção com relação àquilo que está sendo mantido, que é proporcional a um risco de suborno, que é o processo de contratação de pessoal. Conscientização e treinamento. Prover treinamento e conscientização de suborno. Esses treinamentos devem abordar questões de política, procedimentos, riscos de suborno, circunstâncias na quais o suborno pode ocorrer, como reconhecer e responder às solicitações ou ofertas de propina, como é o processo de prevenção, indicadores-chave de riscos de suborno, a contribuição e os benefícios envolvidos com a conscientização e os treinamentos, implicações e potenciais consequências, como e para quem são capazes de relatar preocupações, manter informações sobre treinamentos e recursos disponíveis. Veja bem, a conscientização é algo que faz diferença. Trabalhar num sistema de gestão de suborno, não dá para imaginar que as pessoas não conhecem as consequências. E para isso, a norma aqui ela pede ações. Então, novamente, pode ser adotado
o plano de capacitação, cronograma, mas que aborde situações ou provejam treinamentos que facilitem a conscientização. Conscientizar é estar dominando ou estar preparado para situações positivas ou situações negativas, é saber reagir, é saber lidar com situações e zelar pelaquilo que é o planejamento adequado. Então, isso é algo que a organização precisa trabalhar de uma forma contínua. E aí, nesse slide, a norma aqui ela fala novamente, olha, receber conscientização regularmente a intervalos planejados. E também quando acontecer mudança. Às vezes tem instalações novas, contratos novos, e que às vezes faz com que os riscos sejam revistos, novos riscos vêm ou aparecem, e o programa de treinamento ou conscientização precisa estar atualizado. E uma coisa que é importante que você guarde bem é que os programas de treinamento eles precisam ser extensivos aos parceiros de negócio, bem como a manutenção da informação documentada sobre os procedimentos, o conteúdo, quando foi dado, quem deu, para quem foi dado esse processo de conscientização. Os requisitos de conscientização para os parceiros podem ser comunicados por outros meios, tá? Então, pode ser questão contratual, pode ser em reunião de alinhamento, reunião de abertura de projeto. E hoje em dia eu tenho visualizado muitas organizações mantendo critérios de anti-suborno em procedimentos. Está muito típico, muito comum, e também em contratos, em questões comerciais. E isso é uma forma de você proporcionar conscientização. 7.4. Comunicação. A organização deve determinar as comunicações internas e externas que são pertinentes para o sistema de gestão anti-suborno, incluindo o que, como, com quem, os idiomas aos quais se comunica. A política ela tem que estar disponível para todo o pessoal, partes interessadas, comunicada diretamente, publicada em todos os canais de comunicação, interna e externa da organização, conforme apropriado. Conforme apropriado. Mas é importante reforçar aqui que atender esse processo de comunicação pode ser feito numa tabela, pode ser feito num quadro, pode ser colocado no manual, num procedimento, mas que também relacione as partes interessadas. Informação documentada. O 7.5 eu não vou falar todos os elementos que tem. Até porque eu vou explicar de uma forma mais simples. Informação documentada é controlar o documento, fazer com que os procedimentos estejam nas revisões apropriadas, disponíveis para uso, controlar esses processos de por quanto tempo guarda uma informação documentada, qual o armazenamento, a proteção, essa questão da adequação, se vai estar em meio físico, em meio eletrônico, e analisar antes quanto à sua adequação e suficiência de informações, e tomar um cuidado que a informação documentada às vezes requer as normas externas, aqueles normas técnicas e outros apropriados. Capítulo 8. Planejamento e controles operacionais.
É importante entender inicialmente o que é um controle operacional. Tudo aquilo que se faz para controlar ou referenciar, ou evitar, ou garantir e assegurar a conformidade é tida como controle operacional. Então, eu falei aqui para você alguma delas. Primeiro, a questão da tomada de decisão delegada. Ela é um processo, a criação de procedimentos, uma matriz para você, uma análise crítica de um determinado processo, uma conferência de um processo, uma due diligence, é um controle operacional. E todos esses controles, eles precisam ter critérios. E, ao mesmo tempo, a partir do 8.1, a partir do planejamento e definição desses controles, facilita a implementação da abordagem de riscos. Então, esse elemento normativo, ele é um item bem geral da norma, porque ele se concentra um planejamento da gestão antissuborno. Então, ele não é um item, apesar de estar no meio da norma, ou posso falar para você, não vou nem falar o meio, vou falar aqui que está aí uns 70% da norma. Ele é muito importante porque trata-se dos controles. Então, se você não identificar os riscos de maneira apropriada, pode ser que você vai impactar no planejamento e definição dos controles operacionais, numa aprovação de documento, no visto legal, para você não ter, para trabalhar o risco legal, a validação legal, a conferência de documentos, a definição de canais de denúncia, para você ter o levantamento de preocupações, e os procedimentos, enfim, os procedimentos que possam traduzir na conformidade e atender os requisitos do sistema de gestão antissuborno, levando em consideração que a organização tem que controlar as mudanças, analisar consequências das mudanças não intencionais, porque, às vezes, quando uma situação que possa caracterizar uma mudança é um requisito legal, às vezes não é a intenção da organização mudar, às vezes ela tem que se adequar a atender o requisito legal. Tomar ações para mitigar efeitos adversos. Assegurar que processos terceirizados estão controlados. Então, olha só a abrangência que tem o 8.1. Nos processos terceirizados, você pode, por exemplo, manter os contratos, as avaliações contratuais, as avaliações de provedores e desempenho de provedores e fornecedores, são controles operacionais. 8.2, due diligence. Quando o processo de avaliação de riscos avaliar mais do que um baixo risco de suborno. Então, olha só, como que a norma ela dá um valor para o processo de due diligence. Por quê? Avaliar mais do que um baixo risco de suborno. Então, na relação com seus provedores, o risco não é baixo. Na manutenção de um parceiro de negócio, o risco não é baixo. Na contratação de pessoal, o risco não é baixo. E aí a organização ela deve definir o due diligence para avaliar a natureza e a extensão do risco relacionados a transações, projetos, atividades, parceiros de negócio, pessoal específico que encontra dentro dessas categorias. Essa due diligence tem que ser atualizada com a frequência definida
e pode concluir que não é, a organização pode concluir que não é necessário realizar a due diligence. Vai depender do risco que foi identificado lá atrás. Se o risco é baixo numa contratação, pode ser que você não vai fazer a due diligence numa contratação de um projeto, por exemplo, mas pode ser que você vai fazer. Então, para facilitar aí para o trabalho, eu deixei também no material complementar um formulário que é um exemplo de due diligence. Ok? Vamos para frente então. Controles financeiros e controle não financeiros. Bom, eu vou falar dos dois e vou falar dos dois de uma forma conjunta, tá? O controle financeiro, eles são controles que a organização tem que manter para gerenciar o risco de suborno. Então, controles financeiros nós temos aí vários. Então, você tem aí o seu controle de fluxo de caixa, a sua análise de orçamento, a sua definição, planejamento de orçamento, o orçamento da empresa, acompanhamento de orçamento, indicador de eficácia de orçamento. E o controle não financeiro são aqueles que gerenciam os riscos, como as áreas de compras, operação, vendas comercial, recursos, atividades legais e outras regulatórias. Então, todos esses controles que nós falamos, que eu falei anteriormente, eles são controles não financeiros. Mas fique atento que existem aqueles controles que são os financeiros. E aí, não afirma aqui que você tem que entender de todos os controles possíveis que existem no mercado. Mas é bom você saber o que é um orçamento, o que é uma análise, pelo menos entender que existe um fluxo, como que a organização faz isso. É importante também citar que a própria norma, ela cita lá nos seus anexos algumas situações de orientação, que são as informações que eu passei para você agora. E auxilia a questão de definir controles que podem ser financeiros e não financeiros, mas que varia de organização para organização. Não quero aqui que você decore, mas que você entenda. E qualquer coisa, você pode me contactar lá no nosso fórum, ok? Implementação de controles anti-suborno por organizações controladas e por parceiros de negócio. Procedimentos que requeram que todas as organizações sobre as quais há controle implementem o sistema de gestão e implementem seus próprios controles. Uma organização tem controle sobre a outra se ela controlar direto ou indiretamente. Em relação aos parceiros de negócio não controlados, a organização tem que determinar se o mesmo tem controle anti-suborno. Quando não há controle, ou não seja possível verificar, requerer a implementação, ser fator para consideração na avaliação de riscos e suborno, bem como a maneira como gerenciar os riscos. Esse item ele é uma situação que remete fortemente às organizações externas, aos parceiros de negócio. Dentro desse processo, é bem comum, num processo de avaliação de provedor ou de fornecedores, a organização definir critérios que seja visto se o fornecedor ou o parceiro ela tem algum tipo de controle. Se ela não tem, ela incentiva, ela comunica a sua política, o seu código de ética, ela treina para que, nesse ponto, ela está implementando controles, os seus controles em provedores. Esse item é muito importante e às vezes causa um certo desconforto na sua aplicabilidade. Mas uma dica que eu passo para você é sempre importante você visualizar se
o processo de due diligence e os riscos envolvidos, eles têm ou definem ações que vão traduzir na possibilidade da organização fazer o item A aqui, que é a implementação do sistema, ou item B, implementação de controles anti-suborno. É importante, a due diligence ela vai te possibilitar essa conclusão. E essa é a grande dica que eu passo para você, para que você possa implementar esse 8.5, ok? 8.6, os comprometimentos anti-suborno para os parceiros de negócio que possam representar mais que um baixo risco. Olha só a importância novamente que a norma está dando. Tomem cuidado aqui, que deve ser implementado um procedimento para que o parceiro se comprometa com com a organização e prevenir o suborno, que seja capaz de encerrar o relacionamento em parceiro no caso do suborno. E quando não for atendido os requisitos A e B, então deve ser um fator a ser levado em consideração na avaliação de risco. Então, se você tem lá um contrato compartilhado e existe o risco porque o parceiro ele tem contato com seus funcionários, por exemplo, é importante que seja implementado um procedimento ali e definido o macete para atender o item 8.6 é que lá na avaliação de risco você defina o controle. Então veja bem, olha só a proximidade que há o 8.6 com o 6.1 e com o 4.5. Onde eu estou querendo chegar? A importância que tem a avaliação de risco para você manter os melhores controles. Pode ser que o controle ele vá passar exemplos de controles aqui que possam ser avaliação de contrato, definição de regras de comunicação, as comunicações, definição de pessoas que se comunicam na definição de negócios, aquela definição do representante contratual para que os representantes de contratos conversem quando necessário, ou seja, limitação da comunicação, aprovação de controle, definição de grupo de risco. Hoje é muito comum, né, o grupo de risco avaliar contrato, desempenho de contratos. Então, é outro tipo de controle. Avaliar orçamento. Orçamento, atendimento ao planejado. É outro tipo de controle que pode ser definido para ressaltar o comprometimento anti-suborno. Mas o macete, novamente, eu te passo. Importante fazer 4.5, que é a avaliação de risco, as ações que abordam esses riscos, refletindo os comprometimentos anti-suborno que você poderá estar usando. 8.7. Presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares. Aqui, a organização tem que implementar procedimentos para prevenir oferta, fornecimento, aceitação de presentes, hospitalidades, benefícios, onde a oferta ou fornecimento ou aceitação são ou poderiam ser percebidos como suborno. É definir regra aqui. Pode ser um procedimento, é muito comum as organizações manterem essas regras no Código de Conduta e Ética. Nas organizações que eu fui, nas auditorias, está muito claro isso daí. As pessoas mantêm no Código de Conduta. E esse Código de Conduta que fica disponível às partes interessadas, às vezes no site, às vezes no canal, na intranet, eles são tidos como de conhecimento das pessoas. Então, às vezes, os funcionários, lá na contratação, assinam, né, um termo que conhecem. Né?
8.8 Gerenciamento de controles de inadequação de antissuborno. Sempre que a due diligence realizada em transação, projeto, atividade, relacionamento com o parceiro estabelecer que os riscos não podem ser gerenciados por controle, tem que tomar medidas para os riscos, a natureza da transação para encerrar ou descontinuar um contrato ou um acordo assim que possível. No caso de novas propostas, adiar ou recusar dar continuidade. Esse item ele vem para formalizar ainda mais a necessidade de um controle que foi visto quando aconteceu uma inadequação, alguma situação que a due diligence apontou como situação que possa ser caracterizada como suborno. Levantando preocupações. Procedimentos para que o pessoal relate boa-fé, confidencialidade, de forma anônima, evitando retaliação, isso é algo que precisa ser definido. Eu não vou ler todo o requisito aqui, porque não é o meu enfoque. Mas a prática desse item é justamente a formalização ou definição dos canais de denúncia. Incentivar essas questões para que as pessoas possam relatar. Assim, a organização é uma forma que ela assegura que o pessoal está consciente dos procedimentos pois está acontecendo os relatos. Investigando e lidando com suborno. A organização deve implementar procedimentos para avaliar e investigar qualquer suborno. Então, aqui, para esse elemento, é muito comum ter a ouvidoria. É a área mais típica nessas questões aqui envolvidas. Por quê? A área de ouvidoria ela é um setor que tem todo um processo de confidencialidade envolvido aí. E requer um tipo de cooperação, que os resultados de investigação sejam relatados para a função de compliance e antissuborno e que tem um poder investigativo. A investigação deve ser conduzida e relatada pelo pessoal que não participa ou função que não está sendo investigada. E aí entra a questão da imparcialidade. E a organização pode indicar um parceiro de negócio para conduzir investigação e relato de resultados ao pessoal que não participa da função ou do papel que está sendo investigado. Isso porque, às vezes, num contrato entre parceiros de negócio, pode acontecer ali de você ter responsabilidades particionadas e faz com que a norma abra essa possibilidade para que o parceiro de negócio possa participar dessa investigação. Com isso, vamos para o capítulo 9. 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado, medido, quem é o responsável, os métodos, quando avaliar, quando monitorar, quando analisar, avaliar, para quem e como essas informações devem ser reportadas. Reter informação como evidência dos métodos e dos resultados. Deve avaliar o desempenho, a eficiência e a eficácia do sistema. A norma aqui ela não fala que você não pode avaliar os indicadores, por exemplo, na análise crítica pela direção. Mas é importante que esses indicadores, eles além de medidos, monitorados e atualizados, aqueles que não são somente os objetivos do sistema antissuborno, é importante que sejam avaliados de uma forma frequente. Muita gente deixa a análise crítica pela direção para fazer, às vezes, que eu vou explicar daqui a pouco, anualmente. Mas o anualmente fica ano a ano,
E é importante que, às vezes, as análises aconteçam de uma forma uma frequência mais administrada, para que possibilite um melhor acompanhamento e uma melhor interseção de ações quando acontecer alguma coisa ou algo que é preocupação. Então, pode ser um relatório de análise de dados, relatório de indicadores, relatório de desempenho. E participam, às vezes, dessa análise pessoas que tenham um certo conhecimento, uma certa influência. E ao mesmo tempo, que possam traduzir essas análises em ações. Reforço novamente que no material existem, no material complementar, existem exemplos de indicadores. Então, você pode tratar alguns exemplos que eu vou adiantar para você. Percentual de contratos analisados com due diligence, resultados de pesquisa de percepção, denúncias, percentual de desempenho entendido pela função de compliance anti-suborno, eficácia das ações de competência, eficácia dos controles operacionais, que pode ser um checklist, que esse checklist traduz-se num percentual. Então, existem lá outros exemplos. Podem consultar. Auditoria interna. O 9.2, eu não vou abordar o que é uma auditoria. É um processo sistemático onde chega a ser uma conclusão se o sistema de gestão de suborno está em conformidade, implementado e eficaz. É uma ação que precisa ser feita em intervalo planejado e precisa ter um programa. Esse programa de auditoria pode ser uma planilha, o que compõe o programa? A definição da frequência, os critérios, o escopo, como que será o reporte para a gerência, para a função de compliance anti-suborno, para a alta direção, para o órgão diretivo, e que mantenha o resultado ou relatório de auditoria interna como informação documentada. A questão da objetividade e imparcialidade é algo também muito importante. Eu sempre falo que a auditoria interna é um elemento nobre para um sistema de gestão. Ele precisa ser bem feito e em intervalos que possam ser apropriados. E a outra questão é que os critérios envolvidos com a auditoria interna da 37.001 é a 19.011. Meu objetivo aqui do curso não é abordar ou ressaltar todos os critérios envolvidos com a 19.011, mas de uma forma bem macro, explicar o que é. A auditoria é uma ferramenta de gestão que vai possibilitar a organização tomar decisões, contribuir para o sistema, avaliar como que está o desempenho, como é que está, e se o sistema está implementado e eficaz. 931. Aqui é tida como análise crítica pela direção. Eu não vou ler todo o que está na norma, mas eu vou explicar para você que a análise, o nome mesmo já fala, análise crítica, que deve ser levada em consideração situações que a própria norma prega. Você tem que analisar as análises de direções anteriores, análises críticas de direções anteriores, as mudanças externas e internas, como é que está o desempenho, as não conformidades, os resultados da auditoria, a eficácia dos riscos e oportunidades envolvidas com a questão de suborno. E que o fato de você levar em consideração, você está
traduzindo em ações e decisões, que a norma chama de saídas, que são oportunidades para melhoria, envolvidas com qualquer mudança no sistema, necessidade de recurso. Muitas organizações fazem análise numa reunião e formalizam essa análise, a direção, numa ata de reunião de análise crítica. É um outro evento que precisa ser feito com um intervalo planejado. O que a norma pede também é que o resumo dos resultados da análise crítica sejam encaminhados ao órgão diretivo. Aqui a norma não pede, ela fala de resumo, mas nas organizações que eu fui fazer auditoria, eu tenho percebido a análise sendo encaminhada ao órgão diretivo. A evidência disso, já vi e-mail de encaminhamento, já vi ata de reunião da participação do diretor explicando sobre a análise crítica e deixando a análise crítica em anexo. São situações que demonstram evidência do atendimento apropriadamente do 931. 932. Análise crítica pelo órgão diretivo. O órgão diretivo, quando ele existir, ele tem que conduzir análises críticas periódicas baseadas na informação fornecida para a alta direção e manter a informação documentada. Na extensão da hierarquia, a importância de que o órgão diretivo está envolvido. Por isso que a norma pede essa análise crítica que pode ser também evidenciada através de uma ata de reunião. Análise crítica pela função de compliance anti-suborno. A função de compliance anti-suborno tem que avaliar com base contínua se o sistema está adequado aos riscos, se está mantido eficaz, implementado. Ela tem que reportar em intervalos planejados numa base ad hoc, ou seja, uma base verídica, para o órgão diretivo e a alta direção. Esse termo ad hoc é um termo jurídico que na tradução da norma ele ficou bem específico aqui para traduzir a questão da veracidade de dados. E aí essas informações elas precisam estar adequadas quanto à implementação, incluindo resultados de investigações e os resultados das auditorias. Então, essa análise crítica ela pode ser feita com intervalos até menores, mas que precisam ser gerenciadas especificamente pela função de compliance anti-suborno. Chegamos no capítulo 10, o último capítulo da 37.001. Ufa! Acho que são informações de resenha da norma, mas que contribuem totalmente para a melhoria. E o que pede o item 10.1? Ao ocorrer a não conformidade, a organização ela tem que reagir prontamente, igual está escrito aqui, medidas para lidar as consequências, avaliar a necessidade de eliminar as causas, implementar ações necessárias, analisar a eficácia e realizar mudanças. Essas ações corretivas precisam ser mantidas como informação documentada. Veja bem, não conformidade é o não atendimento a algum requisito. É muito comum, para atender esse item da norma, as organizações manterem um formulário um template bem determinado, com todos os campos de ação imediata ou que traduzem aquela questão da ação prontamente, quais foram as causas e as ações corretivas que estão alinhados à causa. Tome cuidado com isso.
é importante que as ações corretivas elas sejam feitas de uma forma abrangente e, ao mesmo tempo, alinhadas à causa. Por quê? Para que ela não aconteça novamente. E que, caso seja necessário, mudanças no sistema ou melhorias sejam feitas. E aí entra naquela questão do PDCA muito valioso para o ciclo de gestão. É a questão das ações relacionadas ao que está acontecendo na sua empresa. Por isso que eu acho muito bom quando a não conformidade e a ação corretiva vem junto ao capítulo de melhoria. Demonstra justamente que a possibilidade ou o que se espera da ação corretiva é que traga melhorias para o sistema. E por último, o 10.2, melhoria contínua. Ora, o sistema tem que traduzir em ações que possam melhorar continuamente. O nome mesmo fala melhoria contínua. Então, melhorar continuamente, fazendo as análises que precisam ser feitas, mantendo os controles operacionais, treinando o pessoal, garantindo a capacitação, a competência das pessoas, avaliando os riscos e os controles operacionais. Contudo, em prática, a tendência é que você tenha reais melhorias contínuas para manter o sistema e ter retorno por todas as ações envolvidas com as ações de gestão anti-suborno. Fim do módulo 4. Você deve responder ao quiz do módulo 4 e te espero lá no módulo 5.